Deus. Pode sentar-se, amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja, sim. Nós agradecemos essa oportunidade. Cada dia é uma oportunidade preciosa de podermos celebrar. E vamos, nessa manhã, estarmos celebrando a ceia do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quero também fazer uma oração e saudar a todos que já estão aqui e aqueles que ainda vão chegar, mas saudamos a todos. Feche seus olhos, sentados mesmos, e agradecemos. Senhor, te louvamos, te adoramos. O Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha eterna. Estamos aqui nessa casa de oração nessa manhã. O nosso propósito, Senhor Deus, o Senhor conhece o coração, os pensamentos, os sentimentos de cada um de nós. Ajuda-nos a estarmos por inteiro na Tua presença. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, manifeste a Tua graça e o Teu poder nessa manhã, trazendo aquela restauração, cura, aquela alegria que vem do Senhor. Nós oramos, Pai. Também agradecemos por isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O Senhor seja louvado. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para celebrar ao nosso Deus e dizer para Ele que nós somos especiais porque nós temos o Senhor conosco. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é sucesso? Quando eu falo a palavra sucesso, o que remete para você? O que realmente é sucesso? Se você for ao dicionário, vai encontrar algo parecido com aquilo que sucede, consequência positiva de algo. Mas não é esse o significado que a maioria das pessoas coloca na palavra. Por exemplo, se eu mostrar uma fotografia para você de um jovem bem vestido, ao lado de uma Ferrari, e outra fotografia de um jovem mal vestido, ao lado do seu carro velho, e perguntar qual dos dois é um cara de sucesso. Pouquíssimas pessoas vão devolver a pergunta: sucesso em quê? O jovem ao lado do carrão, ele pode ter afundado em dívidas. Ele pode ter perdido os amigos por causa de seu ego inflado. Então, que sucesso que ele tem. Agora, a outra fotografia. O jovem ao lado do seu carrinho. Talvez ele tenha trabalhado bastante para comprá-lo. E o jovem conseguiu. Então, ele teve sucesso no seu objetivo e está evoluindo. Então, sucesso é você realizar um objetivo proposto. A ideia por trás de tudo é a importância dos seus objetivos. E agora eu quero olhar para o exemplo dos exemplos, que é Jesus. Jesus, ele foi uma pessoa de muito sucesso. O objetivo dele era vir ao mundo para morrer por todos nós. Seres humanos cheios de pecado e falhas. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o Senhor Jesus, ele foi bem-sucedido em seu objetivo. Ele nunca foi rico.
Ele não teve milhares de seguidores, mas ele transformou a vida de 12 discípulos, que levaram a sua mensagem de amor e de esperança a milhões de pessoas. Isso sim é sucesso. Isso é sucesso. Agora, olhando para as nossas vidas, nós nunca vamos enfrentar as coisas sem a ajuda dele. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, Cristo coloca em nós o seu Espírito. E sabe de que maneira que ele faz? Ele coloca antes da gente, atrás da gente, dentro da gente. Então, tudo o que Jesus fez pelos seus seguidores, o Espírito dele fará por todos nós também. É o que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Jesus disse assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Tudo o que o Senhor Jesus nos disse. Então, propósitos existem para nos dizer quem somos e qual a nossa missão. Então, que você possa ser alguém cuja passagem por esta vida deixe marcas indeléveis e importantes. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço que você fique em pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra e aplicar a mensagem desta manhã. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, só um versículo, 22. Amém? Essa passagem fala assim: houve, então, a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Você pode sentar-se. Quando nós lemos a palavra de Deus, e aqui nesse capítulo 10, o Senhor Jesus nos fala sobre a questão dele ser o pastor, fala de ovelhas, fala do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E aí nós temos esse versículo que ali o Senhor Jesus está nesse momento. Ele estava ali nesse momento. Então, eu quero, nessa manhã, pensando na ceia do Senhor Jesus, mas antes disso, vamos entender um pouquinho sobre essa questão aqui. O que era essa festa? Essa festa, meus irmãos, ela aconteceu lá em 167 antes de Cristo. Ali o que aconteceu? Os sírios invadiram Jerusalém, adentraram no templo, romperam as portas e mataram porcos e jogaram o sangue daqueles porcos nas áreas do templo, entre elas os santos dos santos, mancharam todo aquele templo. Fizeram um algazarra. Então, esse povo, nessa época, eles, na verdade, eles tiveram uma atitude totalmente anti a santidade, o que representava o templo para os judeus. Foi a maior ofensa que eles poderiam ter recebido. Mas
depois, 164, antes do Senhor Jesus, um homem chamado Judas Macabeu, e com os judeus que se rebelaram juntamente com ele, por isso chama-se Macabeus, se revoltaram, lutaram contra os sírios, tiraram os sírios da cidade de Jerusalém, e aí chamaram os sacerdotes, e os sacerdotes começaram todo um processo de limpeza, foi reconstruído as portas, foi feita uma limpeza plena naquele templo, e eles então reconsagraram o templo novamente. Reconsagraram. E aí nós olhamos esse versículo, que tem 3 palavras, 3 aplicações. Quando fala de celebração, eu prefiro celebração e não festa. E depois fala da dedicação e de inverno. Nós vamos falar sobre esses 3 aspectos. O Senhor Deus instituiu festas, sim. Mas lá no Velho Testamento, Levíticos, capítulo 23, vai falar de todas as festas. Mas quando Deus, Ele institui essas festas para celebração, a primeira coisa que está sendo chamado é que para o povo adorar, o povo chegar sim, para ter uma adoração ao nosso Deus. Uma das coisas que nós fazemos em relação à ceia é um momento também de celebração, mas um momento de adoração ao Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou e está vivo. Então, aquelas festas, começando com a Páscoa, que quer dizer aquela passagem, e trazer a memória, porque o povo, depois de ter trabalhado durante um tempo, eles tinham que fazer a reunião novamente e ter essa memória, essa lembrança de que eles foram libertos. Então essa era uma festa muito importante para eles. Depois outras festas, só vou mencionar algumas aqui, entre elas, as festas, por exemplo, da expiação, que era os pecados sendo perdoados pelo sangue do Cordeiro. Festa do Pão Asmo, que era uma festa das primícias de cevadas. Depois das festas chamadas festa de primícias, festa de celebração de semanas, que depois foi transformado isso em, como foi 50 dias depois, de Pentecoste, que nós comemoramos Pentecoste. Enfim, Deus, e depois aquela festa profética lá, quando eles tocavam as trombetas, profética no sentido de que o povo de Israel seriam depois restaurados, depois de passar pelo momento que eles passaram, 70 anos. Então essas festas Deus instituiu. Essa aqui que está instituída foi instituída pelos homens, e tem muitas delas assim. E quando se fala em festa ou celebração, nós logo pensamos em coisas boas, porque quem não gosta de uma festa, de aniversário, de casamento? Todos nós gostamos. E a festa, ela é uma fotografia, ou é um exemplo, é um momento de alegria. Então, a festa era para que o povo celebrasse, mas com alegria, das primícias, de trazer as primeiras colheitas. Então, esse momento de trazer as colheitas era uma consagração, era um reconhecimento que o Senhor Deus que promoveu tudo aquilo. Então eles tinham lá 7 dias, às vezes até mais, de celebração. E Deus falando comigo sobre essa questão de como nós celebramos a vida. Ou o tema dessa manhã, ser feliz. Todo ser humano tem na sua alma, nos seus propósitos, naquilo que pensa em realizar ou está realizando, ser feliz. Ninguém pensa fazer alguma coisa assim, vou fazer isso aqui porque eu quero ser feliz. Não, a pessoa, todos nós, meus irmãos. Então eu quero que você nessa manhã, como eu tive esses dias, olhando para antes do Senhor Jesus e depois do Senhor Jesus. Antes do Senhor Jesus, eu literalmente era uma pessoa frustrada, infeliz, melancólica,
porque não tinha a presença do Espírito de Deus na minha vida. E você também, certamente. Então, hoje, se você está aqui nessa casa de oração, você pode dizer assim que você é feliz, porque você tem o essencial, que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, numa festa tem várias coisas, vocês sabem disso, que vai transformando aquele momento e que todos vão se alegrando, não só pelo que comem, mas pelo que estão de comunhão, de pessoas, amigos, essa celebração todos. Mas nessa manhã, com esse pano de fundo que você entendendo, porque esse versículo aparece, o Senhor Jesus entrando ali e tendo essa passagem. Eu quero então focar sobre como então ser feliz. Como ser feliz. Num dia, num tempo de tanta tristeza, num tempo de tantas decepções, num tempo que as pessoas vivem olhando sempre com aquela situação de como será isso? Como vai acontecer daqui para frente? Então eu quero dizer para você que existe sim resposta pela palavra de Deus. Antes eu quero só mencionar, por exemplo, os psicólogos ou a psicologia, elas falam que você ser feliz é uma questão de uma habilidade pessoal para resolver os seus problemas. Isso é um pensamento de filosofia. Até outros filósofos diziam assim que a felicidade poderia ser entendida como moral da vida, ou um aspecto benéfico, mas, em síntese, também pode ser uma sorte. Não é isso que nós cremos. Nós cremos diferente. Então, quais são a essência de você poder estar aqui, quem sabe estar aqui nessa manhã, e eu gostaria que agora o seu pensamento ficasse no hoje, agora. Porque a nossa tendência de pensamentos é sempre assim, já estou pensando amanhã, estou pensando no que não está bem na minha vida, na minha casa e família. Então, o nosso pensamento nos leva muito para sair do momento de crescimento, do momento que Deus quer falar o seu coração, e por isso que eu digo para você sempre, eu digo para mim mesmo, esse é o momento de nós concentrarmos, Deus fala comigo. Amém? Diga comigo, Senhor, fala comigo. E Deus vai falar. Não porque o pastor vai pregar, mas porque o Espírito vai ministrar. Então, qual é a essência nossa? É naturalmente que é uma pessoa. É o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. É a essência. Então, se você pode estar passando até por uma situação adversa, mas se você tem a pessoa do Senhor Jesus, tem o seu Espírito, tem a sua palavra, ainda que você pode responder, eu sou feliz em Cristo Jesus, meu Senhor. Amém? Isso é uma convicção. Alguns versículos para nós entender, percebemos e termos a memória da alegria que é o fruto. O salmista diz, Salmo 35, a minha alma se alegrará no Senhor. É no Senhor que nos alegramos. É nele que vem dele que vem a nossa alegria. E a Bíblia vai falar também, na Salmo, tudo é Salmo, meus irmãos, tem muitos versículos sobre a alegria. Os justos se alegram na presença de Deus. Cada vez que estamos num culto é um momento de celebração e de nos alegrarmos, porque a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus é a mais real do que você está vendo. Ela é presente, o Senhor está presente aqui em nome do Senhor Jesus. E o salmista diz também, salmo conhecido, 122, quem que diz? Você pode lembrar junto comigo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, a alegria também você vai ter que ter motivação. Você tem que saber o que você quer. Se você está aqui nessa manhã, certamente você não está aqui só porque você é membro dessa casa de oração, ou porque mas você quer receber. Você sabe que é no momento específico de uma casa de oração que nós nos reunimos, que chamamos de culto a Deus de adoração. Ali nós estamos celebrando e fazemos isso com alegria. Nós temos tantos versículos, tantas passagens que falam sobre isso, mas eu quero mencionar aqui Isaías 61, quando entre os que o Senhor Jesus veio, que ele veio ali para aqueles que choravam, aqueles que estavam em cinzas, e diz assim,
o óleo da alegria em vez de pranto. Então o Senhor Jesus veio também com esse propósito, de trazer às pessoas motivo de alegria. Então a alegria tem que ter motivo, tem que ter base. Você não se alegra simplesmente por qualquer coisa, mas precisa ter alguma coisa de substância. E isso é uma delas, é a presença do Senhor Jesus. E eu quero, com isso então, fazer, meus irmãos, aqui aplicar para nós essas 3 palavras, que é o tema dessa manhã, ser feliz. Primeiro, então eles estão em festa ou estão em celebração. Interessante, como na palavra de Deus nós temos resposta para tudo nesta vida, é da palavra que vem a resposta. Se você olha a palavra de Deus, Salmos 128, por exemplo, ali a palavra diz assim, que é bem-aventurado, seja mais que feliz até. Por que se mais que é feliz? Porque só pode ser mais que feliz se houver a presença de Deus, se houver a presença do Espírito Santo de Deus, aí você de fato é mais que feliz, aquele que teme ao Senhor. Ou seja, uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que tem já uma experiência de salvação, uma experiência de um encontro com Deus, uma pessoa que foi um dia, pela manifestação da graça de Deus, teve essa experiência. Isso todos nós que estamos aqui, eu creio que todos têm. Amém? Se não tem, é hoje o dia para você ter essa experiência de encontro. Digo por mim mesmo, falo por mim mesmo. Aquele dia que eu decidi entregar a minha vida ao Senhor Jesus, foi o dia que marcou, e são marcas da graça de Deus. Então nós nos alegramos, somos felizes sim, porque temos algo extraordinário, que só pela graça de Deus nós pudemos receber, que é a salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus mesmo ministrando lá em Mateus capítulo 5, ele começa, o povo está reunidos, e ali sentados, ele começa dizendo o que? Bem-aventurado, entre eles os que choram, porque serão consolados. Então, se você é uma pessoa que está vivendo um momento de choro, o Senhor Jesus está dizendo para você, você é feliz porque você tem a presença do Senhor Jesus, você é feliz porque o Espírito está na sua vida, você é feliz porque você tem uma condição de poder ter esperança. Bem-aventurado, os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Lembre-se, aquele povo teve que fazer uma limpeza, porque no templo, agora, sujo, do jeito que estava, manchado, precisava de limpeza. E o nosso coração, de vez em quando, acontecem algumas coisas que sujam, e nós precisamos da limpeza, através do sangue do Senhor Jesus, Ele que nos purifica, quando nós somos pessoas que levam perante o Senhor Jesus isso. Então, mas para sermos felizes, precisamos crer no amor de Deus. Posso ouvir um amém? Crer no amor de Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse. Isso está lá em João capítulo 15. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se vocês guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, de modo que eu tenho guardado os mandamentos que meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho dito isso para que a minha alegria permaneça em vocês. Se você é um dos pilares, da coisa principal, é o amor de Deus por nós. E o nosso amor também pelo Senhor, o nosso amor pela pessoa do Senhor Jesus, porque aí a alegria vai permanecer. Aliás, eu tive uma semana dessas aí. Alguém me perguntou, pastor, ele está novinhos na fé, estão felizes? E aí perguntou, vai ser assim sempre? Eu respondi, a alegria do Senhor, sim, mesmo que você vai ter tristezas, vai ter momentos de lutos, vai ter dias difíceis, mas não vai perder a essência que é esse mover do Espírito Santo de Deus, que ele, no momento de tristeza, ele nos dá o consolo, no momento de dificuldade, ele nos dá esperança. Então é a ação do Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Estou apertando o botão errado. Com isso eu quero dizer, meus irmãos, celebre, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Deixe que a sua alegria flua, que as pessoas quando olhar para você, não precisa você estar com aquele, não,
Basta você ser o que você é, mas mostrar essa essência de que você é do Senhor Jesus e que, apesar das circunstâncias, a sua postura é uma postura de alguém que é feliz em Cristo Jesus. Então, nós sabemos que há muitos tipos de celebração de festas, que num primeiro momento é de alegria, mas quantas pessoas que depois de uma festa estão destruídos, depois de um certo tipo de festas estão no chão, perderam coisas, perderam muitas coisas porque coisas ruins aconteceram depois, no momento dessa festa. Então nós sabemos disso. Nós sabemos que quando Moisés estava lá, recebendo a palavra, em comunhão com Deus, e o povo não sabendo esperar, ansiosos, porque já tinha se passado mais 40 dias pelo menos, e o povo está lá agitado. Então muitas vezes as pessoas não sabem, não conseguem viver a alegria, porque também não sabem esperar de Deus. E aí o povo faz aquela festa, Arão faz toda aquela coisa lá que vocês sabem, aquele bezerro de ouro, e aí caíram no pecado. E eu quero dizer para você, olha o que eu vou fazer. Estou aqui, o Senhor Jesus está aqui comigo agora. Estou perto da cruz. Eu começo a me afastar, eu vou indo, vai sair até da câmera ali. Eu entro em território do inimigo. E aí está o perigo. Aí está o perigo. Então você, eu, nós, não podemos nos afastar da cruz, no sentido da memória. Aquilo que o Senhor fez por mim é algo valioso. O Senhor levou sobre si meus pecados. Ele morreu, mas ressuscitou. Isso tem um valor eterno. A minha salvação, a sua salvação, não é só uma questão de convicção, mas é uma questão de você viver essa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, e não se afastar da cruz, da presença do Senhor Jesus. Ponha isso na sua oração. Senhor, foi lá no Calvário que o Senhor levou sobre si os meus pecados, a minha miséria e a minha tristeza. E qual é a nossa atitude? Então eu digo para você, viva com celebração, mas através da gratidão. Um coração agradecido sempre está aberto para receber mais de Deus, porque a atitude de gratidão, a atitude de reconhecimento, ela abre a sua alma para que o Espírito de Deus seja derramado e abundantemente coisas maravilhosas vão acontecendo. Então gratidão também é um exercício de fé. Eu preciso exercitar minha fé pela gratidão, pela fé. Às vezes a coisa está difícil, ou está até contrária. Mas quantas coisas eu tenho na minha vida, o tempo é limitado, mas quantas coisas eu lembro que apesar daquele momento nós dizíamos, oramos juntos, eu e minha esposa, Senhor, nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor está conosco e que essa situação será mudada, será transformada por tua graça e por tua bondade. E ali estamos aplicando a nossa gratidão, e você pode fazer isso, e certamente faz, e você pode glorificar a Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a termos atitudes, mas vivemos agora uma experiência aqui que nós vamos ter fazendo a gratidão, mas também a questão da comunhão. Então, ser feliz é viver em comunhão com o Senhor Deus, em comunhão com os irmãos, ter um relacionamento saudável com as pessoas. Falei mencionando aqui de algumas coisas, mas nós entendemos assim, que o nosso relacionamento também é fruto de uma alegria que nós temos e que podemos passar. E nisso eu quero destacar, aonde a pastora vai, todo mundo conhece, porque ela cumprimenta todo mundo, no supermercado, conhece os caixas pelo nome, vamos na feira, demora até, porque aí começa a conversar com a pessoa, aquela alegria, aqueles abraços, e louvado seja Deus pela tua vida nesse sentido. Eu já não sou muito assim, mas assim, não porque... Mas é a comunhão, é aquele relacionamento. Então, meus irmãos, isso é um dos sinais. Se você tem essa convicção, se você vive e é feliz com a presença do Senhor Jesus, é feliz com a graça de Deus, feliz pela presença do Espírito Santo e pela palavra que habita no seu coração, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque é um momento de alegria, de regozijo. Louvado seja o Senhor. Nós nos alegramos. Você recebe todo dia, eu também recebo tantas notícias ruins, tantas coisas, tantas tristezas, meus irmãos, e parece que isso às vezes vai alimentando e minando nosso coração. Mas nessa manhã eu quero que você celebre
Celebre com os seus filhos. Um abraço. Dê algo para os seus filhos, algo que eles sintam que você está feliz, que você é feliz. E filhos, vocês podem corresponder isso com seus pais. Então, o nosso ser de felicidade, ele tem que ser manifestado. Isso aqui é muito bom, aqui no templo, cada vez que o irmão chega, que gostoso receber um abraço, que gostoso dar um abraço, e você desejar a bênção do Senhor, desejar a alegria do Senhor, mas precisamos. Então, olhando assim, pela festa como celebração, olhando para a ceia do Senhor, tendo a memória, porque isso é uma memória, é uma lembrança, o Senhor Jesus fazer isso em memória de mim. Então, mas quando nós formos celebrar a ceia, alegre-se, porque você foi liberto, você foi resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, diz a palavra do Senhor Jesus. Então, seja motivo de alegria, e a alegria muitas vezes faz com que as suas lágrimas venham, porque é uma alegria da alma que está glorificando a Deus. Mas ele fala também uma festa da dedicação. Às vezes tem pessoas que se dedicam tanto, meus irmãos, passam a vida inteira dedicando-se a algumas coisas, e depois no final frustram-se, porque dedicou tanto e não vê algo, não pôde, não celebrou no dia da dedicação. Então, celebre quando você está dedicando, quando você está no seu trabalho, celebre. Como celebrar, pastor? Diz, Senhor, obrigado, graças te dou, porque o Senhor está aqui me dando condições de trabalhar. Celebre, jovem, se você tem um tempo de juventude agora, um tempo de sonhos, um tempo que você vai construir, celebre, pela oportunidade da vida, celebre, porque nós olhamos muito mais os problemas, as situações, e esquecemos que temos algo maravilhoso, algo que veio da eternidade, que veio de Deus para nossas vidas. Então celebre o Senhor Jesus em todo o tempo da sua vida. Amém? Que nessa manhã, ao sair daqui, você saia daqui com essa convicção: Senhor, muito obrigado, eu sou feliz em Cristo Jesus, meu Senhor. Quando você tem essa atitude, pode ter certeza que você não está se afastando da cruz, da presença do Senhor. Pelo contrário, você está pertinho. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e contrito de espíritos. Então, celebrar dedicação agora. O que é dedicação? Algumas coisas aqui. É desprendimento de si próprio, em função de uma pessoa, ou em função de pessoas. Falar nisso, nós estamos vivendo um tempo agora de avós. Que coisa abençoada. Você que já é avô, que sabe disso, é uma coisa abençoada. 2 netinhas temos hoje, e a pastora dedica-se toda semana praticamente, 5 horas por dia. Aquelas 2, eu não falo assim, como é que você consegue ter tanta força? Como é que você consegue ter tanta habilidade, mobilidade, meu bem? Porque eu fico ali, às vezes, 15, 20 minutos e não aguento, porque as meninas é muito movimento, você quase não dá conta de se abaixa, levanta e ergue e tal. Mas ela faz isso. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, viu? Pela sua vida e pelas netas. Então, nós estamos vendo esse momento. Mas eu quero dizer para você, viva também os seus momentos com a sua casa, a sua família. Viva-se esse momento de dedicação. Daí ele fala que também dedicação é consagração, meus irmãos. Então, eu quero também colocar isso aqui para esse momento. É sempre pensando assim, como é que nós nos dedicamos à consagração? Esse é o momento que a gente para pensar. Consagre a sua vida, consagre ao Senhor. Dedicação é manifestação de amor e de apreço. E dedicação, para aqueles que estão trabalhando, e que todos nós trabalhamos, é uma dedicação de tempo integral, mas sabendo que eu sou feliz por estar fazendo o que estou fazendo. Que Deus nos ajude a ter essa percepção. Sou feliz e por isso tudo que estou fazendo, graças a Deus por isso. Mas tudo isso depende de como você se faz. Servir ao Senhor com a alegria. Salmo 102 fala sobre isso. Apresentai-vos a Ele com cântico. Por isso nós celebramos tantos, sabe? Esse momento de louvor, louvado seja Deus pela vida dos músicos. E eu trabalhamos tantos anos com música, e a gente sabe como é muito trabalho. Tem que chegar bem antes, preparar e se dedicar. Então, dedicação realmente exige um pouco mais? Exige, meus irmãos.
Quantas vezes, certamente, você diz assim: hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, não estou me sentindo bem. Mas se você reage: não, eu vou em nome do Senhor Jesus, porque Deus vai falar comigo, porque Deus tem algo para a minha vida, você vem e Deus te abençoa, e Deus te ouve, e Deus te atende. Por isso eu digo, não fique imóvel, mas seja uma pessoa dinâmica em relação. Obrigado, Léo. Obrigado. Então eu quero agradecer também aos irmãos aqui, vocês que estão aqui nessa manhã. Quando eu chego aqui nessa casa de oração, meus irmãos já varreram, já limparam, e estão organizados, tanta gente trabalhando em cima disso. Então, essa dedicação eu quero também expressar a minha gratidão como pastor. Mas servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico: louvado seja o Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, eu tenho me dedicado à minha vida, nós estamos dedicados às nossas vidas, durante tantos anos. Nós temos aqui, por exemplo, o pastor Mauro Serafim, quantos anos dedicando-se ao Senhor. E o crente, aquele que é salvo em Cristo Jesus, certamente já tem essa convicção: eu sou chamado, e eu tenho uma chamada divina. Ontem me perguntaram quanto foi sua chamada, porque a chamada pastoral é uma coisa de Deus, é algo divino que nós não temos como explicar. Você só sabe que aquele dia, aquele momento, o Espírito entrou em sua vida, você foi impulsionado, que você não pode deixar de falar do amor de Deus e da graça do Senhor Jesus. Então, você é chamado, e nós todos somos. A palavra de Deus vai falar o que lá em 1 Pedro 2,9? Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, para proclamar as maravilhas desse grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Não pode aplaudir o Senhor Jesus? Ele é digno. Oh, aleluia, Senhor. Somos selados, chamados para servir o Senhor. Isso é maravilhoso. Então, celebre, mas dedique-se ao Senhor, dedique-se à obra. Você tem uma missão, nós temos uma missão na vida. Não estamos aqui só para fazer algumas coisas, como para pensar, precisamos comprar, vender, etc. Não, nós temos uma missão. A nossa missão é ser testemunha do amor e da graça do Senhor Jesus. Por fim, era inverno. Aliás, nós estamos no inverno. Inverno, você pode entender, sim. São os momentos difíceis da vida. São os momentos em que nós estamos sentindo, muitas vezes, aquele frio de uma situação que nós estamos passando. O inverno pode representar muitas coisas. Pode ser que algum de vocês aqui esteja vivendo um inverno. E eu deixo que o Espírito fale ao seu coração. Que inverno você está passando? Eu já passei alguns invernos na minha vida. Não inverno esse natural que nós estamos vivendo hoje, aqui de julho. Mas inverno mesmo de perdas, de doença, de decepção, muitos invernos. Mas com uma coisa, meus irmãos, com a convicção de que o inverno passa. O inverno passa. Se você é feliz em Cristo Jesus, esse inverno que está aí, tenha essa esperança nessa manhã, vai passar. Vai passar, porque o inverno passa. Então, com isso, eu quero concluir essa mensagem para vocês, entendendo. Seja firme, seja constante, porque os milagres estão à vista. Os milagres estão aqui hoje. Os milagres é no momento que nós chamamos hoje. Deus está aqui para operar os milagres, para transformar esse inverno que se está passando, seja uma questão familiar, seja uma questão de alguém que está no hospital, e que já está orando aqui, falando para você, que está talvez no hospital, quem sabe está sem esperança, quem sabe você está dentro de algum momento de um carro, seja lá onde for, querendo tirar a sua vida. Eu digo em nome do Senhor Jesus, não faça isso. O Senhor Jesus te ama, em nome do Senhor Jesus.
Deus nos ama em todo o tempo e o seu Espírito Santo nos aquece. Aleluia. Mais do que a coberta, mais do que o sobretudo, é o Espírito de Deus que nos aquece e nos dá ânimo para continuar. Por isso, obrigado. Desculpe, meus irmãos. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. E eu quero concluir aqui. A palavra de Deus, para você ficar com a palavra. Atos, capítulo 2, versículo 16 até 18. Vocês, disse o profeta, vocês receberão. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre seus filhos, vossas filhas profetizarão, seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e o meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas. Então nós estamos vivendo essa promessa em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Fiquem em pé, vamos agradecer ao Senhor Jesus por essas bênçãos e por essa possibilidade. Está inverno, e você que está pela internet, se está inverno na sua vida, o Espírito Santo é que pode te aquecer, trazer sobre você. E nós vamos orar por isso agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.